Nós vamos para a quinta parábola, que vai falar sobre a parábola do tesouro escondido. À noite nós vamos ministrar sobre a parábola da pérola, de grande valor. E agora na manhã, então você que é crente de verdade e pode, vem à noite novamente às 18 horas, que eu vou ministrar uma outra parábola. Mateus 13, versículo 44, vou fazer como eu sempre faço, eu vou ler, vamos orar, vou fazer uma introdução relembrando, o que nós já falamos a respeito do reino, e depois nós começamos a explicar a parábola propriamente dita, em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e na sua alegria vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, vou repetir, amém? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, a um tesouro oculto no campo, que um homem achou e escondeu. E na sua alegria vende tudo que tem e compra aquele campo. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por esse dia, agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estar mais um culto na sua presença, de estar, Senhor, mais um dia te buscando te conhecer, buscando ouvir a sua voz, buscando, Senhor, conhecer cada vez mais, Senhor, aquilo que está no seu coração, aquilo que já está desenhado desde a eternidade dentro do seu propósito, meu Pai. E eu te peço, Senhor, que o teu Espírito revele a nós a tua palavra, que o teu Espírito fale aos nossos corações, que o teu Espírito ministre a nós o seu evangelho, Senhor, porque entendemos que o reino vem pela revelação do teu Espírito em nós. Então te pedimos, Senhor, que o teu Espírito fale conosco, que teu Espírito ache, Senhor, em nós terra boa, para que a tua semente seja plantada, para que ela venha frutificar aquilo que o Senhor deseja receber. Então abra os olhos do nosso entendimento, porque queremos te ver, queremos te ouvir, queremos chegar, Senhor, aonde o Espírito pode nos levar, que é na profundidade da sua mente, do seu coração, nas coisas que são esquadrinháveis pelo homem, que só o seu Espírito alcança, que o Espírito então possa nos levar, Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. A palavra vai dizer para nós que lá em Salmos, que Deus fala assim: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu para os homens, amém? E por que Ele fala isso? Porque esse foi o desenho do plano de Deus desde o início, antes da corrupção do homem. Os céus eram o lugar onde Deus governava, e Ele cria o homem para governar sobre a terra, debaixo da sua glória e do seu Espírito. E o homem, por conta do pecado, ele perde esse poderio, essa autoridade de governo, de domínio que foi dado a ele em Gênesis, no princípio de tudo. Então Jesus teve que vir para restaurar essa ordem, restaurar o plano e o propósito de Deus. Então Jesus vem, Ele toma posse dessa terra que estava perdida, dessa terra que ficou sem o domínio do homem, que foi perdida para o domínio do mundo, o domínio de Satanás. E Jesus então vem restaurar essa terra, restaurar o homem, restaurar a criação para o propósito de Deus, para o plano de Deus escrito desde a eternidade, amém? O que isso significa? Que Jesus então vem nos dar a possibilidade novamente do reino vir sobre a terra, da vontade de Deus ser feita e a possibilidade de nós voltarmos a governar com Ele nessa terra, amém, igreja? Então isso tudo se deu porque Deus se fez homem e vem restaurar o princípio, restaurar a ordem
original de todas as coisas, fazendo com que o reino de Deus volte a ser propagado sobre a terra, o homem volte para a sua posição original de domínio e governo em Cristo, né, pelo poder do Espírito e da glória de Deus, para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita no céu, amém? Entendemos até aqui? Diga amém. Então, para que fique mais claro, vamos relembrar o que nós falamos tem uns 2 domingos atrás, creio eu, no domingo retrasado, onde eu expliquei a diferença do que é o reino de Deus e o que é o reino dos céus, né? Vamos lembrar, o reino de Deus, o que significa o reino de Deus? O reino de Deus vai falar de todo o governo de Deus, de eternidade até a eternidade. Vai falar do governo soberano de Deus. Então, antes da terra existir, Deus já governava, né? E Deus continua governando até o fim de tudo, porque o governo do reino de Deus se trata de um governo eterno, amém? Amém, igreja? E o que é o reino dos céus? O reino dos céus está dentro do reino de Deus, porque o reino de Deus, se ele é a eternidade, o governo de Deus eterno, desde a eternidade passada até a eternidade futura, o reino dos céus está dentro então do reino de Deus. E esse reino dos céus é o quê? Uma manifestação de tempo, de um período que começa com a vinda de Jesus e com a edificação da sua igreja, e vai até o final do milênio, que é a volta de Cristo e o governo de Cristo sobre a terra durante 1000 anos, amém? Então o reino dos céus é um período de tempo aonde Jesus veio para poder declarar: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Vai se dar com a igreja, né? A igreja vai dar continuidade a essa manifestação, a essa realidade desse reino, a expressão desse reino na terra, até que Jesus volte, estabeleça o seu reino, o reino dos céus na terra, e ele vai governar durante 1000 anos sobre a terra, que se chama período milenar, que é o período do governo do próprio Cristo sobre a terra, aonde nós, a igreja vencedora, diga amém, vamos governar juntamente com ele, amém? E quando acaba esses 1000 anos, quando ele entregar, né, o reino de volta ao Pai, aí se encerra, né, o período do milênio e se começa então o período do governo eterno de Deus, do reino de Deus, que vai ser a eternidade, onde toda a igreja será como Cristo reinando sobre a terra, amém? Então, a partir desse momento, né, que nós vivemos hoje, nós estamos dentro do reino de Deus, porque trata-se da eternidade, mas o que nós vivemos como reino hoje é a expressão do reino dos céus, amém? Então, quando eu faço a vontade de Deus, eu estou expressando o reino dos céus. Quando eu vivo a vontade de Deus na minha casa, fora da minha casa, no meu trabalho, em toda a minha vida, eu estou expressando o reino dos céus na terra, amém? Quando a igreja, se ela se compromete em fazer a vontade de Deus, em cumprir o propósito do Pai esse tempo, a igreja então está sendo a expressão desse reino, expandindo esse reino. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque agora nós, como igreja, damos continuidade à expansão dessa obra que começou com a vinda de Jesus, amém? Nós damos continuidade à propagação do Evangelho, porque foi nos dado as chaves do reino para que a gente pudesse continuar essa obra, fazer com que essa obra avance, que essa obra cresça até que Jesus volte, amém, igreja? Então a igreja que está debaixo do governo do Senhor, a igreja que está debaixo do governo da sua vida, do seu espírito, ela se torna a expressão do reino sobre a terra. Então a igreja, o corpo, né? Eu e você, quando nós nos submetemos ao governo do Espírito de Deus, da vontade de Deus, né, ao governo do Senhor, nós nos tornamos então a expressão desse reino sobre a terra, porque esse é o nosso papel. O papel da igreja é ser a expressão do reino, porque isso significa que Deus já governa a nossa vida, amém? Já não sou eu que governo a minha própria vida, mas é Deus governando a minha vida. Vocês estão compreendendo? Diga amém.
Então, nós temos que aproveitar esse tempo para ser essa expressão desse reino, porque quando Jesus voltar, ele vai governar juntamente com a sua igreja, a igreja vencedora, até ele ter posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, como diz a palavra, e todo joelho se dobrar e toda língua confessar que ele é o Senhor. E a palavra vai dizer para nós lá em 1 Coríntios 15, o quê? Que depois disso, né, virá o fim. Quando é o quê? Está lá em 1 Coríntios 15, versículo 24. Que depois dessas coisas vai vir o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade, toda a força, porque convém que Jesus reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Amém? E aí então ele entrega o governo na mão do Pai novamente, devolve o governo às mãos do Pai, e ele juntamente, tanto o Pai como o Cordeiro, tanto o Pai como o Cristo, vão reinar por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém. Então vamos voltar aqui. Vamos lá para Mateus 13, né, já que já relembramos essa parte. Isso é muito importante, estar dentro do seu coração, para você entender qual é o seu papel como igreja, né? Então, vamos voltar lá em Mateus 13, versículo 1 e 2, para a gente poder explicar algumas coisas. Mateus 13, versículo 1, 2, eu vou ler até o 3, vai dizer assim: Naquele dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Então Jesus está falando para a multidão. Ele sai de casa e ele se assentou-se à beira-mar. Então ele deve sair de casa, se assentou, né, para poder meditar, falar com Deus. E nisso a multidão vai o quê? Se reunir. A multidão vai ver que ele saiu de casa, né? Porque Jesus tinha casa, amém? Ele sai de casa, e nesse momento que ele provavelmente estava sentado à beira-mar, né, nas conversas dele com o Pai, a multidão chega, aglomera em volta dele, né, a ponto dele ter que entrar no barco para poder falar com as multidões, amém? Tamanho o número de pessoas que estava ali, né, à beira-mar, e acabou ficando em pé na praia, porque era muita gente. E aí ele se recua, entra no barco, e aí ele vai começar então a pregar para a multidão em parábolas, amém? Então ele prega para a multidão, e Jesus vai pregar 4 parábolas para a multidão. Quais são as 4 parábolas que ele vai pregar para a multidão, juntamente com seus discípulos? Os discípulos estão sempre com ele, e ele vai pregar 4 parábolas. Começa com a parábola do semeador, que a gente já estudou. Depois ele vai pregar a parábola do joio e do trigo. Depois ele vai pregar a parábola do grão de mostarda. E depois ele vai pregar a parábola do fermento. Ele vai pregar essas 4 parábolas em sequência para a multidão, estando ele dentro do barco. Vocês compreenderam até aqui? Diga amém. Tudo que a gente já viu, já estudou até aqui. Mas algo acontece após a parábola do fermento, que é a última parábola que ele vai ministrar para a multidão. Vamos lá em Mateus 33, né? Não, Mateus 13, 33. Vamos lá em Mateus 13, 33. Eu vou ler novamente a parábola do fermento, e você vai ver que algo vai acontecer depois dessa 4ª parábola. Vai dizer assim: Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Nós já entendemos sobre essa parábola, amém? Extraordinária. Versículo 34. Todas essas coisas falou Jesus às multidões em parábolas, e sem parábolas nada lhes falava. Versículo 35. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Aí você vai chegar o quê? No versículo 36, que vai dizer assim: Então, deixando as multidões, entrou Jesus na casa, e achegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: Esclarece-nos a parábola do joio do campo.
Então entenda, ele ministrou 4 parábolas, amém? É importante você entender isso, que você, mais pra frente eu vou explicar o porquê desse mistério de 4 parábolas para as multidões que ele vai ministrar, e depois ele sai e deixa as multidões. Então ele está dizendo o quê? Que ele deixou a multidão. Ele se despede da multidão, ele acaba a 4ª parábola, a parábola do fermento, e ele se despede das multidões e vai entrar em casa. Ele volta para casa, amém? Por que ele volta para casa? Porque a casa é uma simbologia de algo íntimo, amém? Algo pessoal. Você não deixa entrar na sua casa quem você não conhece, você deixa? Não, né? Eu não deixo, né? Deixo nem quem conhece, imagina quem, né? Eu não conheço. A casa é um lugar íntimo, amém? Algo de valor para nós, algo que remete um relacionamento, uma intimidade. Então Jesus deixa a multidão e ele entra em casa novamente com os discípulos, porque os discípulos estão com ele, e os discípulos vão perguntar para ele, para explicar de todas as parábolas que ele ministrou, que eles ficaram com dúvida na parábola do joio e do trigo, e eles vão pedir explicação, né, sobre a parábola do joio e do trigo, que também nós já explicamos quando ministramos a questão do joio e do trigo. Então agora, o que significa? O que Deus está comunicando? Né? Ele está comunicando que agora ele vai tratar de coisas mais íntimas. Ele vai falar de coisas particulares que não cabe à multidão ouvir, porque mesmo elas ouvindo e não entendendo, há coisas que Jesus vai falar que não era para revelar naquele momento, né, para a multidão. Não era tempo delas ouvirem, não era tempo delas, né, ouvirem a falar de coisas que Jesus vai começar a falar a partir da parábola do tesouro. Vocês compreendem até aqui? Diga bem. Então, ao entrar em casa, os discípulos vão pedir para explicar a parábola do joio e do trigo, né, que vai aí até o versículo 43, nós já ministramos sobre isso, né, porque eles ficaram com dúvidas. Então Jesus vai e explica a parábola do joio, né, é a explicação da parábola, e quando ele termina de explicar a parábola do joio, ele em sequência já começa outra parábola. Então ele vai começar outra parábola em sequência. Ele vai terminar no 43 dizendo assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí ele vai começar o versículo 44. Ele vai continuar agora. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, que um homem achou e escondeu. E na sua alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então ele já vai emendar agora uma sequência de 3 parábolas. Ele ministrou 4 para as multidões, ele despede as multidões, ele entra em casa. Ao entrar em casa, ele explica para os discípulos a parábola do joio e, consequentemente, ele vai ministrar mais 3 parábolas em sequência, que é a parábola do tesouro, a parábola da pérola e a parábola da rede. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Então entenda, são 7 parábolas. Ele prega 4 para a multidão, amém? E 3 somente para os discípulos, no totalizando um total de 7 parábolas. O que significa, o que comunica, né? Nós já explicamos isso, que Deus, ele não fala a nossa língua. Deus se comunica por meio da sua palavra, e ele fala através de símbolos, né? E ele também usa números, que também são símbolos para se comunicar, amém? O que significa o número 7? O número 7 simboliza algo completo para a terra. Toda vez que Deus usa o número 7, significa que Deus está expressando uma ação completa dele sobre a terra. Ele está revelando uma ação completa, uma ação total, assim, tudo que ele tem que fazer, uma obra completa que ele tem para fazer sobre a terra. Vocês estão compreendendo? Diga amém. É isso que significa o número 7, e é por isso que o número 7 aparece inúmeras vezes na Bíblia, né? Você vai encontrar o número 7 em muitas coisas. Você vai encontrar o número 7 nos 7 dias de criação, amém? Por que nos 7 dias de criação? Porque era uma obra completa para a terra. Quando Deus quer falar sobre uma obra completa para os céus, ele usa o número 12. O número 12 significa a completude da obra de Deus para os céus. Quando ele usa o número 7, significa a completude da obra de Deus para a terra.
Amém? Então ele está expressando uma obra sendo feita sobre a terra, um reino que está sobre a terra, um reino que vai vir sobre a terra. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então você vai ver o número 7, nos 7 dias de criação, você vai ver que o povo de Israel deu quantas voltas ao redor da muralha em Jericó? 7, né? Você lê a Bíblia, crente. 7 voltas, né? Naamã deu quantos mergulhos para se livrar da lepra? 7. Nós temos quantas igrejas em Apocalipse? 7, né? São 7 selos, 7 trombetas, são 7 taças da ira de Deus em Apocalipse, são 7 anos de grande tribulação que vai vir sobre a terra, são 7 milênios que nós vamos viver, né? 7.000 anos que a humanidade vai ficar sobre a terra, antes de vir o novo céu e nova terra, né? Por que 7.000 anos? Porque, eu falo muito, né? Vou falar, porque de Adão até Moisés se passou 2.000 anos. De Moisés até Cristo, mais 2.000 anos. De Cristo até nós, 2.000 anos. Vai se fechar um número total de 6.000 anos. E vai vir o reino milenar mais 1.000 anos, fechando 7 milênios do homem sobre a terra, até que venha o novo céu e a nova terra, como diz a palavra, amém? Então o número 7, ele vem representado de 7, 70, 7.000, amém? E seus múltiplos de 10, múltiplos de 100, amém? Então tudo isso vai representar uma obra completa que Deus tem para a terra. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. É importante entender isso, amém? Você vai começar a ver a Bíblia de uma outra forma. Eu tenho até uma aula lá no Hotmart que fala sobre os 7 de Deus. É uma aula muito boa, muito boa, muito, muito boa. Eu não posso nem me empolgar, porque eu acabo falando que daqui a pouco eu vou ensinar de novo e eu não vou. Tá lá no Hotmart. A aula é uma das melhores aulas de Apocalipse, né, que nós temos, que fala sobre os 7 de Deus, que explica todos sobre esses 7 de Deus, né? Então vamos lá. O 7, então, ele comunica algo da parte de Deus, amém? Ele comunica então a perfeição, a completude de Deus para as coisas da terra. E aí, na Bíblia, esse número 7, ele pode vir com uma matemáticazinha. Pastor, eu sou péssima em matemática. Tudo bem, meu filho entende, você vai entender, amém? Essa matemática é fácil. Qual é a matemática que aparece no número 7? Ou ela vai aparecer 4 mais 3, que é igual a 7, ou 3 mais 4, que também é igual a 7. Como assim, pastora? Vou dar um exemplo. Quando aparece o 7 na forma de 4 mais 3, é como está apresentado nas parábolas. Lembra que eu falei? Ele pregou 4 parábolas para e depois ele pregou mais 3 parábolas para hoje. 4 mais igual a 7. Viu? Não é difícil. Então ele faz uma apresentação de 4 e depois ele entra em casa, vai fazer uma outra apresentação das parábolas, agora com 3 parábolas, totalizando as 7. Então essa é a matemática de Deus. 4 mais 3 em relação às parábolas, amém? Então esse é o número, né, que Deus vai representar tanto o homem quanto as coisas criadas e o número de Deus, porque 4 representa, né, o homem e as coisas criadas, né, representa o trabalho da criação de Deus sobre a terra, tá? E o número 3 representa o próprio Deus, né, a triunidade de Deus. Então vai representar uma obra entre terra e o céu, amém? Entre o que Deus está fazendo sobre a terra, amém? Então a parábola é uma expressão dessa matemática de Deus, de 4 mais 3, amém? O que significa isso? Por quê? Por que isso é importante saber? Porque dentro dessa matemática, Deus está comunicando algo. Deus é um Deus que trabalha através de símbolos, amém? De tipos. Então, o que significa? Significa 4 mais 3. 4, a criação e o homem, tá? A terra.
e 3 significa Deus. E aí eu vou somar 4 mais 3. O que significa? Significa a restauração. Significa o homem, 4, indo atrás daquilo que Deus preparou, 3. Significa então uma restauração. O homem, a criação, indo para Deus, para ser restaurado, tá? Então quando é 4, 4 vem antes do 3, significa restauração. O homem indo atrás da criação, a criação indo até Deus, se voltando novamente para Deus, para ser restaurado, para que o homem se arrependa, para que o homem mude, né? Então é o homem buscando restauração que só Deus pode dar. Você está compreendendo? Diga amém. Pastora, e quando o 3 vem antes do 4? O 3 vem antes do 4 também em outras ocasiões, né? É porque a gente ainda não parou para ministrar novamente. Eu já ministrei uma vez, mas não voltei a ministrar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, amém? As 7 igrejas do Apocalipse, elas não se apresentam igual às parábolas, 4 mais 3. Elas se apresentam em 3 mais 4. Tá? Se você ler as parábolas das igrejas do Apocalipse, você vai ver que no final das parábolas vai vir assim: quem tem ouvidas ouça o que o Espírito diz à igreja. E depois que ele fala isso, ele vai entregar as promessas para a igreja. E ele faz isso nas 3 primeiras igrejas. E nas outras 4 igrejas, primeiro ele entrega a promessa e depois, no final, que ele vai falar: quem tem ouvidos ouça e o que o Espírito diz à igreja. Parece que é algo assim, nada a ver, mas não existe nada a ver, amém? Deus sabe exatamente aquilo que ele faz. Deus sabe exatamente como ele constrói, né, o seu entendimento. O Espírito não é doido, né? O Espírito sabe o que ele está fazendo, o que ele está edificando, as coisas ocultas que estão por trás da letra. Você consegue entender? Diga amém. Isso é revelação, amém? Que você tem por meio do Espírito. Então você vai ver que o Espírito antes se apresenta nas igrejas, entrega e depois entrega as promessas. Nas outras 4 igrejas finais, para totalizar as 7, primeiro ele vai dar as promessas e depois ele vai trazer o aviso: quem tem ouvidos ouça. Isso vai mostrar o quê? 3 mais 4. O que significa o 3 mais 4 que dá 7? Significa a degeneração. O homem está se degenerando. É o homem abandonando Deus. Por quê? Porque Deus veio antes, depois veio o 4, que representa o homem. Está compreendendo? Se o 4 vem depois do 3, significa o quê? Que ele está deixando Deus, que ele está se degenerando, que ele não está indo de encontro ao Senhor. Você consegue compreender? Ele só está indo de encontro ao Senhor quando é 4 mais 3. Se essa soma de 7 for 3 mais 4, significa a degeneração do homem, significa o homem abandonando Deus. E é isso que você vai ver quando você lê as 7 igrejas. Ela começa como? Com uma igreja perseguida, uma igreja que guardava os fundamentos. Depois a igreja vai se aliançar ao Estado, como nós já lemos nas outras parábolas. Depois ela vai se corromper, ela entra no período de trevas. A igreja então ela vai tentar ter um respiro, né, com um processo de reforma. Quando a reforma vem para a igreja, que se chama reforma protestante, amém, igreja? Ela tenta dar esse respiro, mas ela se corrompe novamente pelo engano, que é a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja que nós vivemos nos tempos de hoje, que é a igreja onde fala que os nécios, né, que o povo tem voz e que eles se esqueceram de Deus. Amém? Então você vê uma degradação, o homem se afastando cada vez mais de Deus. Isso é importante você compreender, para entender o que Deus está comunicando. Amém? Então quando falamos das parábolas, e as parábolas estão relacionadas à igreja e ao reino, está mostrando que Deus está querendo restaurar a sua igreja, amém? A igreja, representada pelas 7 igrejas do Apocalipse, ela está se degradando, ela está se corrompendo, ela está abandonando Deus, abandonando o plano de Deus, o desenho de Deus. Mas com as parábolas, o que Deus está fazendo? Tentando trazer a sua igreja de volta, amém? Tentando restaurar a sua igreja, trazendo a sua igreja para ela ser restaurada novamente dentro do propósito, do princípio de Deus. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então, a igreja de Cristo como um todo, ela não está melhorando, porque é o diagnóstico das 7 igrejas. Mas Deus
está querendo restaurar a sua igreja, para que ela volte ao desenho, para que ela volte a viver o desenho do reino, para que ela volte a viver a vontade de Deus, para que ela volte a viver o verdadeiro evangelho, né? Para que ela volte a ser como é o princípio. Então, por isso as parábolas. Por isso o segredo das parábolas de Mateus 13. Então ele está trazendo esse desenho de volta, tentando mostrar à igreja, revelar à igreja o desenho perfeito de Deus para a igreja e para o seu reino, para que você entenda, né? E ele usa as parábolas de Mateus 13 para isso, para mostrar como que ele desenhou a sua igreja e como a igreja precisa estar, se comportar e viver para ir de encontro ao seu Senhor e de encontro ao seu reino. Você está compreendendo até aqui? Diga amém. Então o que significa? Significa que as parábolas do reino restauram a igreja de volta ao propósito de Deus. Para isso que Deus nos entrega as parábolas de Mateus 13. Para isso que ele nos entrega a revelação da parábola de Mateus 13. Para que a gente entenda que as parábolas do reino restauram a igreja de volta ao propósito original. Amém? Entenderam até aqui? Diga amém. Como nós falamos nas últimas parábolas, né? O grão de mostarda que se faz árvore, coisa ruim, amém? O fermento que entra na massa é coisa ruim. Então a igreja precisa ser restaurada à sua forma original. E Deus está mostrando a realidade da igreja e como ela deve estar, como tem que ser o seu estado original para que ela viva plenamente o seu reino. Você está compreendendo? Diga amém. Entendeu até aqui? Amém? Então vamos lá, vamos para a parábola. Mateus 13, 44. Então ele entrou em casa, explica a parábola do joio, e aí ele não para até terminar as 3 parábolas. E ele vai começar: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, que um homem achou e escondeu, e na sua alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então vamos lá, o que é o campo? Nós já sabemos o que é o campo, que já está explicado lá em Mateus 13:38. Mateus 13:38 vai dizer que o campo é o mundo. O campo é o mundo, nós já sabemos. Então o que é o campo? O campo é o mundo, é a terra criada por Deus para o seu reino, tá? Então é o mundo, é a terra criada para Deus, para que a terra vivesse a plenitude do reino na terra, como é no céu, amém? Então é o mundo, é a terra. O tesouro é a igreja restaurada, a igreja antes do pecado, a igreja, né, original, e a igreja depois dela estar restaurada, a igreja que quando edificada vai se tornar a nova Jerusalém de Deus que desce do céu, amém? Então o tesouro é a igreja, né? Já expliquei mais ou menos. Então vamos lá, então preste atenção. Nesse campo tem um tesouro oculto, um tesouro que está escondido. Mas pelo contexto da palavra, o homem não pode levar esse tesouro quando ele acha o tesouro. O homem, quando encontra o tesouro, quando ele acha o tesouro, ele não toma o tesouro para ele e leva para ele, e toma para ele, né? No contexto da parábola, o tesouro, ele precisa o quê? Ele acha e ele esconde novamente, porque ele precisa comprar o campo para tomar posse do tesouro, amém? Você consegue compreender isso? Diga amém. Então olha só, o tesouro está oculto no campo que um homem achou. Ele achou no campo o tesouro, mas ele não pega o tesouro, ele não leva o tesouro. A parábola diz que ele acha e esconde. Ele esconde o tesouro, amém? Então quem é esse homem que está nesse campo? Jesus, amém? O homem continua sendo Jesus Cristo, né? Como semeador, como aquele que planta, ele é o homem. Então, o reino dos céus é um tesouro que um homem achou. Esse homem é Jesus. Esse homem encontra o tesouro. E ao encontrar o tesouro, ele não leva com ele. Ele esconde novamente, amém? Então, entenda. Explicação básica. Tem um tesouro que está oculto na terra, amém? Esse tesouro está escondido. O homem acha
e o homem depois esconde novamente. Então, a princípio, esse homem, ele acha esse tesouro que estava escondido, ele acha esse tesouro que estava oculto no campo, mas ao encontrar esse tesouro, ele não leva com ele, ele esconde novamente. Por quê? Porque aqui vai dizer o quê? Que na sua alegria, que alegria? Por ter encontrado o tesouro. Ele sai na sua alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra o campo. Então ele não pega o tesouro, ele esconde novamente, para que ninguém ache, para que ninguém pegue. Na sua alegria ele vai, tem que vender tudo que ele tem para poder comprar o campo, para poder comprar a terra. Ele precisou sair, vender tudo que ele tinha para comprar aquele campo no qual ele achou o tesouro. Então ele não compra só o tesouro, ele compra todo o campo. Ele compra todo o campo, porque o tesouro estava no campo. E para ele tomar posse daquele tesouro, ele precisava comprar toda a terra, comprar todo o campo, poder tomar posse do tesouro, para usufruir do tesouro, ele precisava comprar toda a terra. Ele se torna então proprietário do campo e de tudo aquilo que está naquele campo, amém? Ele na sua alegria vai, vende tudo o que tem, compra o campo, se torna proprietário do campo e proprietário de tudo aquilo que está no campo. Você está compreendendo? Diga amém. Então, o que é esse tesouro? Veja, você precisa entender pelo Espírito, amém? 1 Coríntios 3 vai falar acerca desses tesouros. E eu vou só explicar, e à noite eu vou aprofundar e explicar o que significa cada tesouro. Mas 1 Coríntios 3, versículo 9, vai dizer assim, vou ler até o 13, eu acho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Esse dia é a volta de Jesus, né? Com o tribunal de Cristo. Então o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Amém? Então olha para mim. A partir do versículo 12, vai nos dar a informação sobre esse tesouro. Paulo fala sobre a edificação da igreja e como se edifica a igreja. E ele vai dizer que essa edificação é feita sobre um fundamento, não pode ser posto outro fundamento, e o fundamento é Jesus Cristo. Cristo é o nosso fundamento, amém? E ele vai falar sobre uma edificação, que é a edificação da igreja, amém? Então, e ele vai dizer que você tem que cuidar como você edifica a igreja do Senhor, porque você tem à sua disposição 6 materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E por que você tem que ter cuidado como você edifica? Porque essa edificação vai ser passada pelo fogo. E quando passa pelo fogo, se você usar feno, madeira e palha, o que acontece? O fogo queima, consome o material dessa edificação e não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada, toda a edificação vai ruir, porque você usou um material que quando passa pelo fogo, o fogo consome. Mas se você usa ouro, prata e pedras preciosas, quando passa pelo fogo, o que acontece? Não consome, purifica, amém? Fica mais bonito, dá mais valor. Você está conseguindo alcançar o que eu quero dizer? Diga amém. Você tem que alcançar pelo Espírito, amém? Então, quando passa pelo fogo, esse material que edifica a igreja, que é a igreja, que vai se tornar a igreja, se torna então algo puro, purificado, de muito valor. Você está compreendendo até aqui? Diga amém. Então, como nós
não estamos edificando casa para homem, e sim casa para Deus, nós temos que usar o material correto. E qual é o material correto? Ouro, prata e pedras preciosas, que são materiais eternos, materiais que não perecem, materiais que não são corruptíveis, materiais que não perdem o seu valor com o tempo. E quando passa pelo fogo, tem mais valor ainda, tem mais pureza ainda. Você está conseguindo compreender? Diga amém. E por que ele está dizendo para nós isso? Por que ele está falando agora sobre edificação? Porque nas 4 primeiras parábolas, ele falou que nós éramos a lavoura de Deus. Ele diz aí, ó, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Então ele já começa dizendo, ó, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus. E depois ele vai falar que nós somos edifício de Deus. Então a gente começa como lavoura. Por que como lavoura? Ele vai nos apresentar como a semente que é semeada, amém? Lavoura, amém? Comida. Ele vai nos apresentar como o que? Depois, joio e trigo. Trigo é comida, é lavoura. Depois ele vai nos apresentar como erva do campo, lavoura. Depois ele vai falar do fermento que vem da massa, né, pura, que também vem do trigo, lavoura. Você está conseguindo compreender? Diga amém. Então ele está dizendo, vocês são lavoura, mas agora eu vou apresentar a igreja como edifício. Vou apresentar a minha igreja agora como casa, como a minha casa. E eu vou te dizer como a minha casa deve ser. Eu vou te apresentar como a minha casa deve ser. Então, se nas primeiras 4 parábolas ele nos comparou, né, a lavoura, agora ele vai nos comparar a sua edificação eterna. Ele vai mostrar o que a igreja tem que ser e o preço que ele pagou para a igreja ser aquilo que ele desenhou para ser. O preço que ele teve que pagar por essa edificação. Você está compreendendo? Diga amém. Então ele vai falar da terra, ele fala da plantação, ele fala da semente, e agora ele vai dizer que nós também somos edifício de Deus. Agora nós também somos casa de Deus. Nós não somos apenas lavoura, apresentada como alimento, satisfação para o homem, para Deus. Agora eu tenho que me tornar a habitação perfeita de Deus. E é por isso que eu não posso usar nessa edificação madeira, feno e palha. Por isso que essa edificação tem que ser feita com ouro, prata e pedras preciosas, com tesouro, amém? Porque a igreja do Senhor é um tesouro que estava oculto, mas ele encontrou. Então entenda, ele vai dizer que a edificação da sua casa, a edificação da sua igreja é preciosa. Ele vai dizer que nós somos a sua casa, a sua igreja é preciosa. E ele vai falar que essa preciosidade vai estar sobre um fundamento perfeito que é Cristo, amém? E nós somos edificados como edifício de Deus, amém? Então vai dizer, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento e outra edifica sobre ele. Então cada um veja como edifica. Cada um veja como vai tratar a edificação, a construção dessa casa que sou eu e você. Porque nós não estamos construindo casa para homem, e sim casa para Deus, amém? Então ele vai deixar uma ressalva muito importante. Cada um veja como vai edificar. Ele vai dizer por quê? Porque você não pode colocar outro fundamento. E se você usar um material que é consumido pelo fogo, no final você não perde a salvação, mas você vai perecer. Você não vai viver o reino, você não vai fazer parte dessa edificação, porque a edificação, a casa de Deus, a nova Jerusalém, tem que ser perfeita. Você está compreendendo até aqui? Diga amém. Então ele vai falar sobre esse tesouro. Ele vai começar a nos dizer sobre o material usado nessa edificação, que é como ele vê a sua igreja. É como a igreja já está pronta. A palavra vai dizer que quando ele vê a igreja, ele fala que a igreja é gloriosa, a igreja é pura, a igreja é santa. Amém, igreja? Não é o que a gente vive nessa realidade agora, mas nós temos que o quê? Avançar, nos moldar, nos aperfeiçoar nessa edificação para nos tornarmos segundo o desenho de Deus, amém? E o desenho de Deus
Deus diz que a igreja é um tesouro, ela é preciosa, ela é gloriosa. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, o material que a gente usa nessa edificação tem que ser compatível com aquilo que Deus estabeleceu no seu desenho original. Não pode sair do desenho. E o desenho diz que ela é um tesouro, que ela é preciosa. Você está compreendendo? Diga amém. Isso significa que eu não posso usar nessa edificação obras humanas, porque feno, madeira e palha representam obras humanas, obras feitas pela vontade do homem, obras que são feitas pelo querer do homem, obras que são feitas pela imaginação do homem, que não passam pelo coração de Deus e nem pela vontade de Deus, amém? São coisas que o homem faz para o seu próprio proveito, para o seu próprio ganho, né? Debaixo da sua própria vontade. Isso são obras humanas, é o feno, a madeira e a palha. Vocês conseguem compreender? Diga amém. Mas o ouro, a prata e as pedras preciosas fala do quê? Fala da realidade do reino. O ouro, a prata e as pedras preciosas vai falar de uma obra que Deus faz através de nós, porque é Ele que edifica a sua casa, amém? É Ele que faz a sua obra através da minha vida e da sua vida. Fala de uma obra que é a realidade do reino, por quê? Porque é feito a vontade de Deus através da nossa vida, porque essa obra é feita não pela minha vontade, mas é a vontade de Deus que se manifesta através da minha vida. Você está compreendendo? Diga amém. E quando eu faço a vontade de Deus, o que eu produzo nessa edificação é ouro, prata e pedras preciosas. Vocês estão conseguindo entender? Porque essa é a realidade do reino. Por isso que Paulo fala, cuidado como você vai edificar, porque ou você vai edificar debaixo da realidade do reino, ou debaixo da realidade do homem, dessa terra. E quando eu edifico debaixo da realidade de Deus, eu construo casa para Deus. Quando eu edifico debaixo da realidade do homem, eu construo a Babilônia, eu edifico a Babilônia. Você consegue entender? Diga amém. Então nós não somos qualquer edifício. Nós não somos qualquer construção. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos o tesouro de Deus. Nós somos a igreja de Cristo, a realidade do seu reino sobre a terra, amém? A igreja é a realidade do reino sobre a terra. Você está conseguindo compreender isso? Diga amém. E é por isso que ele, quando fala sobre a edificação da igreja aqui, sobre o tesouro, ele vai trazer uma comparação com a quinta igreja, que é a igreja de Sardes, né? E eu vou fazer uma comparação muito rápida, que está lá em Apocalipse 3, versículo 1 ao 3, que vai dizer assim, ó: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e que tens ouvido, guarda e se arrepende. Portanto, se não vigiares, eu vou vir como um ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora que eu virei sobre ti. O que ele está dizendo para a igreja de Sardes? Ele está dizendo das obras. Ele fala, eu conheço as suas obras e tenho achado as suas obras que elas não são íntegras. Por quê? Porque tem um povo, tem uma igreja que não está edificando da maneira que deve se edificar dentro do desenho de Deus. Tem uma igreja que está edificando com madeira, com feno e com palha. E ele está dizendo, eu conheço as suas obras e elas não são íntegras, não são retas, não estão dentro daquilo que eu desenhei, não está dentro da minha vontade. Aí ele fala, lembra-te, pois, do que você tem ouvido, do que você tem e ouvido, recebido e ouvido, e guarda e se arrepende. Então ele está dizendo, eu conheço as tuas obras, você tem nome que vive, porque se chama igreja, e por se chamar igreja parece que é um ornamento vivo do Senhor, mas ele está dizendo, você está morto. Porque se você vive fora da minha vontade, se você está edificando algo fora do meu querer, se você está fazendo algo segundo as suas obras, você não percebeu, parece que está vivo, porque respira, porque trabalha, porque está fazendo alguma coisa, mas na verdade você está morto. Porque quem tem a vida de Deus, faz a vontade de Deus. Quem tem a vida de Deus,
vive para obedecer a Deus, porque a vida de Deus em nós não serve a outro Senhor que não seja Ele mesmo e a sua vontade. Essa vida que está em nós não vive outra coisa a não ser o seu próprio querer do próprio Pai, o querer do próprio Deus. Você consegue entender? Diga amém. Então ele vai trazer essa comparação para que a gente possa guardar aquilo que a gente tem ouvido e recebido. Ainda há tempo de se arrepender e fazer as obras de acordo com aquilo que Deus desenhou, amém? Não usar outra coisa, porque a nossa obra tem que ser íntegra diante da presença de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Então nós temos que edificar essa construção que faz parte do reino de Deus com o material certo. Essa obra tem que ser íntegra, essa obra tem que ser perfeita. Não pode ser qualquer material. Não pode, essa edificação que nós estamos construindo, não pode ser feita de qualquer maneira, porque é a morada de Deus. Nós estamos colaborando, como diz a palavra aqui que nós lemos em 1 Coríntios 3:9, nós estamos cooperando com Deus. E como eu estou cooperando com Deus, Ele é o Senhor, Ele é o chefe da obra, amém? Então eu faço de acordo com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele direciona, de acordo com a sua vontade. Você está compreendendo? Diga amém. E se eu começo a fazer algo diferente, eu atrapalho essa obra. Então eu começo a edificar uma obra paralela. Se eu começo a fazer segundo a minha vontade, segundo o meu querer, eu começo a fazer uma obra paralela, que não é a obra que Deus está fazendo sobre a terra. Isso fica claro na sua cabeça? Diga amém. E para edificar uma casa de Deus, tem que ser compatível com aquilo que Ele é. Eu não posso edificar uma morada para Deus que não seja compatível com aquilo que Ele é, amém? Eu não posso ser a sua habitação se eu não me tornar compatível com aquilo que Deus é, amém? Então o material, eles são compatíveis a Deus. O ouro, a prata, as pedras preciosas são compatíveis ao reino, compatíveis a Deus. E à noite eu vou explicar melhor essa compatibilidade, o significado de cada uma. Mas vocês entenderam até aqui? Diga amém. Então a igreja é a realidade do reino hoje. A igreja que Deus desenhou, a igreja que Ele achou no campo, o tesouro que Ele achou no campo, é a realidade de Deus hoje. É a realidade do seu reino hoje. Porque nós somos a casa de Deus, amém? Hoje nós somos uma pequena casa, um pequeno edifício. Mas quando todos nós estivermos reunidos, quando todos os santos estiverem reunidos, nós vamos ser uma cidade edificada de pedras preciosas, amém? Nós seremos uma cidade edificada de pedras preciosas, de ruas de ouro, amém? Como diz a palavra lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21 vai descrever essa cidade, vai descrever a nova Jerusalém que desce do céu, vai descrever a sua preciosidade, como ela é revestida de todas as pedras preciosas, as suas ruas de ouro, amém? E essa cidade não é uma cidade como nós vemos hoje, construída de tijolos, é uma cidade composta de homens e mulheres, somos nós somos a habitação de Deus, amém? Nós somos a cidade edificada. Apocalipse 21 vai dizer que nós somos a nova Jerusalém de Deus que desce do céu. Então entenda, só vai haver a manifestação do reino, né? Hoje nós somos a realidade do reino, amém? Mas a manifestação desse reino na sua totalidade vai acontecer quando Jesus voltar, amém? E a nova Jerusalém, ela vai descer do céu com Ele. A nova Jerusalém vai vir, a nova Jerusalém vai ser apresentada. E quando tudo estiver pronto, é a nova Jerusalém que vai habitar nessa terra. E nós seremos a morada eterna de Deus, amém? Então hoje nós trabalhamos com ouro, prata e pedras preciosas. Mas se você for ler lá em Apocalipse 21, você vai ver que não tem mais a prata. Por que não tem mais a prata? Porque a prata, e é o único material que eu vou explicar agora, simboliza a redenção. A prata simboliza a redenção do homem por meio do sacrifício de Cristo.
E é isso que nós vamos ver nessa parábola. A redenção que vem através do sacrifício de Cristo Jesus. Então hoje nós edificamos com ouro, prata e pedras preciosas. Mas quando você for ver a formação da Nova Jerusalém, já não tem mais a prata. Ela não aparece a descrição da prata. Por quê? Porque a Nova Jerusalém já está perfeita. Já faz parte de todos nós, já estamos redimidos em Cristo Jesus. Amém? A Nova Jerusalém já é composta da igreja restaurada, que somos nós, Cristo cabeça e Cristo corpo. Já não vão ser mais indivíduos, é um coletivo perfeito, que é a própria expressão de Cristo, amém? A própria igreja regenerada, que foi remida pelo sangue do Senhor. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então hoje nós trabalhamos com redenção, porque nós estamos ainda, ajuntando toda a família de Deus, amém? E essa redenção da obra da cruz, do sacrifício, ainda tem que chegar a muitas pessoas. Vocês compreendem isso? Diga amém. Mas quando a Nova Jerusalém descer do céu, ela já está pronta, perfeita, preparada. Seremos a própria representação do Cristo perfeito sobre a terra, amém? E aí, hoje nós estamos edificando essa casa. E aonde está a igreja? Como diz a parábola, a igreja está onde? No campo. A igreja, ela está no mundo. Mas a palavra vai dizer que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Mas a igreja foi encontrada no mundo. Desde quando que Jesus sabe que essa igreja está no campo? Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, ele sabe que ela está lá, que é um tesouro oculto no campo, amém? Desde a fundação, ele sabe que foi guardado um tesouro nesse campo, que foi posto um tesouro nesse campo. Você está compreendendo? Diga amém. E o que Cristo fez? Ele pega, ele encontra esse tesouro e esconde o tesouro. Então olha para mim, durante 4.000 anos, esse tesouro não apareceu. Em 4.000 anos, esse tesouro era um mistério oculto de Deus. Porque assim como Cristo era o mistério oculto de Deus, que só foi revelado para nós, amém? Então, durante 4.000 anos, durante todo o Velho Testamento, o Antigo Testamento, que não é velho, é antigo. Então, todo o Antigo Testamento estava oculto. A igreja estava oculta. O próprio Cristo estava oculto. Você consegue acompanhar o que eu estou dizendo? Diga amém. Então era um mistério oculto, porque assim como Cristo é o mistério oculto de Deus, a igreja é o mistério oculto escondido em Cristo. Então a igreja estava oculta, esperando o quê? O tempo do resgate. A igreja estava oculta no campo, esperando o homem vir, esperando Jesus vir, esperando o seu tempo de resgate. Você está compreendendo? Diga amém. Colossenses 1, 26, 27 vai dizer assim: o mistério que estava oculto pelos séculos e das gerações, todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aí você fala aqui, então Cristo é um mistério oculto, amém? Depois você vê lá em Efésios 3, e depois você lê com calma, amém? Eu vou resumir. Efésios 3, depois você lê lá do 4 ao versículo 10. Vai dizer o quê? Vai dizer que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida. Então vem a revelação da igreja. Então se instaura, se começa então a edificação da igreja, que começa lá em Mateus 16, quando Jesus fala: eu vim para edificar a minha igreja. E é a primeira vez que a igreja é vista, é a primeira vez que a igreja é expressada pela boca do próprio Jesus. E esse mistério que estava somente nele, oculto nele, passa a ser conhecido pelos discípulos, amém? E depois Paulo vai o quê? Vai mostrar essa igreja, vai revelar cada vez mais a igreja, vai revelar, o corpo de Cristo. Por quê? Porque ela estava oculta em Cristo. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, a igreja é gerada, a igreja aparece. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. E até quando essa igreja ficou oculta? Até ele vender tudo. Até ele vender tudo que ele tinha, voltar e comprar o campo. A igreja então ficou oculta até esse homem ir, voltar, Ele vir, vender tudo que ele tem
e comprar aquele campo. No momento que Jesus então se entrega na cruz, ele traz a realidade à igreja sobre a terra. No momento que ele se entrega na cruz, no momento que ele morre naquela cruz pela minha vida e pela sua vida, ele traz a realidade da igreja que estava oculta no campo. Porque ele deu tudo o que ele tinha para tomar posse desse campo. Você consegue compreender isso? Diga amém. Então ele traz a realidade da igreja sobre o campo. Agora ela não está mais oculta. Agora ela consegue ser vista em toda a terra. Agora ela pode ser vista em cada parte dessa terra. Você consegue entender? Diga amém. O que significa vender tudo o que tem? Significa dar a própria vida. Quando ele fala, ele vende tudo o que tem, significa que ele deu a própria vida. Tudo que ele tinha era vida. E ele, como Deus, se esvaziou da sua glória, tornou-se homem. E tudo que ele tinha era a sua vida. E ele entregou em favor da criação de Deus. Ele entregou em favor do campo, da criação de Deus, e em favor do tesouro que estava oculto dentro desse campo. Você está conseguindo entender? Diga amém. Então ele compra com o seu sangue, ele se entrega, ele derrama todo o seu sangue naquela cruz, para que ele pudesse comprar toda a terra. Apocalipse 5, versículo 9 e 10, vai dizer assim: porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, toda língua, todo povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, para reinarmos sobre a terra. Ele compra o campo e compra o tesouro que estava oculto. O tesouro que estava oculto em todo esse campo, de toda língua, toda tribo, todo povo e toda nação. E agora a igreja pode ser vista nos 4 cantos dessa terra. Você consegue entender? Diga amém. Então dentro dessa terra tem um tesouro precioso que interessa para ele, que é do seu interesse. É do interesse dele, é do interesse do Pai, é do interesse do seu reino. E para que esse tesouro pudesse se tornar uma realidade de vida, uma realidade do seu reino, ele compra esse tesouro e agora nós somos dele. Nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus, nós somos propriedade exclusiva do Pai. Por isso que ele fala que nós somos propriedade, porque ele comprou a propriedade, ele comprou o campo e comprou o tesouro que estava no campo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Significa que ninguém pode nos tocar, ninguém pode tomar posse de nós, porque foi dado a ele a escritura lavrada dessa terra, que ele pagou e assinou com o seu próprio sangue. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Nós somos propriedade de Deus, tesouro de Deus, preciosidade do Senhor. Você está compreendendo? Diga amém. Por isso que ele diz que Jesus deu a sua própria vida por nós. Ele deu tudo que ele tinha, enquanto vida, enquanto suspiro, enquanto tudo aquilo que ele tinha e que ele pudesse ter, ele entregou a sua glória. Ele desceu das alturas da eternidade, ele entrega a sua participação na divindade. Ele se faz homem como eu e você, passa pelas mesmas dores, pelos mesmos sofrimentos, suporta toda dor, suporta todo sofrimento, carrega sobre ele os meus pecados, os seus pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, para poder comprar esse campo, para poder resgatar esse tesouro. A palavra vai dizer em Filipenses 2 que ele se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e sendo encontrado em semelhança de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Ele se esvaziou de si mesmo. O que significa se esvaziar? Esvaziar significa se anular. Ele se anulou, ele se esvaziou, ele abriu mão, significa ele abriu mão da sua forma original. Ele abriu mão da sua forma, abriu mão de tudo aquilo que ele tinha. Ele, como a própria palavra diz,
se esvaziou, se anulou, abriu mão de tudo. Abriu mão do que ele era, do que ele tinha. Ele abriu mão da sua forma de Deus, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua divindade, ele abriu mão dos seus atributos divinos, para que como homem, como servo, se entregasse à morte, e à morte de cruz, amém? Se colocou como homem obediente a toda a vontade de Deus, e morreu no meu lugar e no seu lugar. Você está compreendendo? Diga amém. Tudo isso para satisfazer o desejo do Pai, o propósito do Pai. Tudo isso para satisfazer o propósito eterno do seu Pai. Você consegue compreender isso? Se esvaziar também significa se derramar. Se derramar até que não haja mais nada. Se derramar até que tudo se esvaia de você. Se derramar até que não haja mais nada dentro de nós, até que não haja mais nenhuma gota. E é por isso que naquela cruz ele se esvaziou de todo o seu sangue, até que não houvesse mais uma gota de sangue dentro dele, até o momento que não houvesse mais uma gota de vida, um fôlego de vida, um respirar de vida, para que nós ganhássemos a sua vida. Por isso que se esvaziar naquela cruz, ele deu todo o seu sangue. Tudo aquilo que consistia dentro dele, tudo aquilo que ele era, ele deixa na cruz do Calvário. E olha o detalhe da palavra: ele vai com alegria entregar a sua vida. Ele não vai com dor, ele não vai com pesares, ele não vai com dúvidas, ele não vai querendo desistir. Ele vai com alegria e entrega a sua vida com alegria. Ele fala, na sua alegria ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Você está compreendendo? Diga amém. Com alegria. Entenda, ele era Deus, ele se fez homem, mas ele era Deus. Ele se esvazia da sua glória. Ele era Deus que estava no mais alto lugar, no mais santo lugar. Ele era Deus que se fez homem, ele era Deus que se fez servo, ele era Deus que se fez cordeiro no matadouro pela minha vida e pela sua vida. Você consegue compreender a grandiosidade da obra de Deus para resgatar a sua vida? Por que que ele faz isso? Para quê? Para que ele se entrega naquela cruz? Para dar tudo o que ele tinha. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e se esvaziou de tudo que ele era, até a morte de cruz. Em prol do que, pastora? Em prol do que ele fez isso? De comprar o campo. Com alegria ele vai e compra o campo. Por conta de quê? Para que ele compra esse campo? Para resgatar o tesouro que estava lá, para resgatar a sua igreja, para resgatar a minha vida e a sua vida. Por causa desse tesouro precioso chamado igreja, ele comprou toda a terra. E agora nós fazemos parte da sua edificação, nós fazemos parte da sua casa. Nós nos tornamos morada de Deus, casa de Deus. Quando Jesus ressuscita, ele vai dizer o que para os discípulos? Lá em Mateus 28. Lá em Mateus 28, depois que ele ressuscita, ele vai dizer assim, Mateus 28, versículo 18. Ele vai dizer, então Jesus aproximou-se dele e disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então ele morre, ele ressuscita, ele aparece diversas vezes para os discípulos. Ele vai dizer em uma dessas aparições para os discípulos, ele vai declarar que agora ele tem todo o poder no céu e na terra, que agora ele tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Agora ele não só opera nos céus, mas agora ele tomou autoridade sobre a terra, porque como eu disse no início, os céus foi feito para Deus, mas a terra ele deu para os
homens. Então ele morre como homem, toma posse dessa terra, ele compra a terra novamente. Então ele fala: agora eu tenho todo o poder nos céus e na terra, porque eu comprei, é minha propriedade, paguei com o meu sangue. Então agora eu vou dar uma ordem para a minha igreja: pode ir, vai, prega o evangelho, faça discípulos, pise em todos os 4 cantos dessa terra e eu estarei convosco. Faça discípulos, ensine-os a obedecer, leva a minha palavra, ensina sobre o evangelho do reino, seja minhas testemunhas e eu estarei convosco até os confins da terra, porque agora o poder dessa terra foi dado a mim e esse poder eu entrego à minha igreja. Então vá, faça discípulos, então vá, expresse o reino, então vá, pregue Jesus, porque assim como é os céus, assim também é a terra, e a vontade de Deus será toda feita, porque eu paguei um preço para resgatar um tesouro que é conforme eu sou precioso. Olha para você, agora olha para o seu irmão. Nós somos o tesouro de Deus. Nós somos preciosidade para Deus, que Ele remiu e lavou com o seu próprio sangue, no qual pelo seu sangue Ele nos limpa, nos trata, nos aperfeiçoa. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Hoje somos uma pequena casa, mas nós nos tornaremos uma cidade edificada de pedras preciosas. Nós somos esse tesouro. Agora é hora da igreja continuar essa obra sobre a terra. Agora é a hora da igreja aparecer, porque antes ela estava oculta, agora ela não está mais. Antes ela estava escondida, agora ela não está mais. É por isso que Deus fala com Elias dentro daquela caverna. Ele estava falando: Elias, sai dessa caverna, porque a minha igreja não foi feita para ser escondida. Sabe por quê, Elias? Eu vou mandar um homem que vai tirar ela de toda a escuridão e daquilo que está oculto, e ela vai ser vista nos 4 cantos dessa terra, e ela não vai temer homem nenhum, ela não vai temer espírito nenhum, porque Elias tinha medo de Acabe, tinha medo de Jezabel, que estava perseguindo os profetas de Baal, que ele tinha matado, e ele se esconde na caverna e fala: não, 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 a minha igreja não se esconde, porque eu vou mandar, eu vou enviar, está oculto ainda, mas o mistério vai ser revelado, um homem vai vir, eu vou descer, o meu próprio filho vai pagar o preço. Então sai dessa caverna, Elias. Sabe por quê? Porque melhores do que você, eu tenho guardado os 7.000 que representam a minha obra na terra, a minha igreja na terra, perfeita, que não vai se esconder, porque eu já declarei sobre ela que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A minha igreja não fica escondida, a minha igreja não está mais oculta, porque eu paguei o preço para revelar ela no mundo. Então é hora da gente continuar essa obra na terra. É hora dessa realidade do reino ser visível nos 4 cantos dessa terra. É hora de a gente continuar achando, resgatando a família de Deus que está escondida ainda, que ainda não teve um encontro com a palavra, que ainda não teve um encontro com o evangelho do reino. E nós temos que resgatar essa família. Por isso que nós temos que ir aos 4 cantos dessa terra, pregando o evangelho do reino, para reunir a família de Deus. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Para que essa edificação esteja plena, completa. Olha para mim. E eu estou terminando. O louvor pode até subir para dar aquela aparência de que estamos chegando ao fim. É impossível você dizer que é a igreja, que você é o corpo de Cristo. É impossível você dizer que ama o Senhor e não ser constrangido por esse amor que te resgatou. É impossível você dizer que compreende o evangelho, que compreende o sacrifício, a obra da cruz, e não ser constrangido por esse amor, por tudo que Ele fez em favor da nossa vida, que deu tudo para que hoje você tivesse a verdadeira vida. Ele se esvaziou, Ele deu tudo, até a última gota de sangue, para que eu e você tivéssemos uma vida. E Jesus fala, uma vida abundante.
Por quê, pastora? Porque a palavra vai dizer que Ele expressa o seu amor dando a sua vida por nós. Porque amar é dar a vida. Para Deus amar é dar. E Ele prova o seu amor dando a própria vida. Então eu entendo o que eu quero dizer para você nesse dia. Você diz que ama o Senhor, amém? Então a pergunta é, você tem dado a sua vida por Ele? Porque amar é dar a própria vida. Amar é entregar voluntariamente e com alegria a própria vida. Será que você realmente entendeu o que é amar a Deus? O que é esse amor? E nós temos que refletir sobre isso, porque é lindo entender que nós somos o tesouro de Deus, amém? E ninguém pode nos roubar isso, porque Ele pagou esse preço por nós. Mas a pergunta é, você verdadeiramente entende esse amor? Você verdadeiramente, quando diz que você ama o seu Senhor, você realmente o ama? Porque esse amor, ele é expresso não com palavras, mas com atitude, com obediência, porque amar é dar a própria vida. Então quando você diz que ama o Senhor, a pergunta é, você tem dado com alegria a própria vida em prol da vida do Senhor? Para viver a sua vontade, para viver o seu querer, porque a evidência de quem tem a vida de Deus em si, de quem recebeu essa vida no seu interior, é que não vive mais para si, vive para Ele. A evidência de que tem essa vida, quem entendeu essa vida, quem entendeu esse amor, é dar. Eu dou a minha própria vida, eu dou tudo que tenho. Por isso que nós ofertamos, dizimamos, amém? Por isso que primiciamos, porque eu entendo que eu amo, e quando eu amo eu dou tudo que sou, eu dou tudo que tenho, eu entrego tudo, porque nada meu, eu tenho essa vida que é dele, que me foi dada. E eu voluntariamente, alegremente entrego a minha vida por Ele, a minha vida pela sua vontade, porque essa é a vida que o Senhor vive. A vida que o Senhor vive dentro de nós já não é a nossa vida. A vida dele que está dentro de mim, está dentro de você agora, a vida que me resgatou, é uma vida que me faz viver conforme Ele vive. Então não é mais uma vida conforme o meu querer, segundo a minha vontade. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor. E como o Senhor também não viveu para si, Ele está nos ensinando, não é para viver para você, você tem que viver em favor do meu Pai, porque eu vivi pelo meu Pai, você tem que viver pelo seu Pai. A vida que está dentro de nós nos move em viver pelo propósito e pela vida do Pai. Você está entendendo? Diga amém. Porque muitos dizem que amam a Deus, que têm a vida de Deus, mas só pensam em si. Só pensam nas suas próprias vontades, só pensam no seu próprio querer, só pensam naquilo que é bom para eles, no que é confortável para eles. Deixa eu te dizer, você ainda não entendeu o que é amar a Deus. Você não sabe o que é amar. Você ainda o ama como o amor desse mundo que é temporário, mas o amor de Deus é um amor eterno, um amor doador, um amor que entrega a própria vida. E foi nesse amor que Ele morreu para nos resgatar. Foi nesse amor que Ele acha o tesouro, Ele volta e entrega tudo que Ele é, se esvazia de tudo que Ele é para nos resgatar. Você está entendendo? Diga amém. Olha para mim, Jesus veio resgatar uma igreja que é um tesouro, amém? Jesus não morreu para resgatar um bando de fariseus. Jesus não morreu para resgatar um bando de fariseus. Sabe por quê? Porque é muita hipocrisia você dizer que o ama e continuar vivendo a sua vontade. É muita hipocrisia você dizer que entende esse amor, que você ama o seu Senhor e você não dá a sua vida por Ele. É muita hipocrisia. Então entenda, Jesus não veio buscar um bando de fariseus hipócritas. Ele morreu para resgatar o seu tesouro, a sua igreja preciosa. Você está compreendendo? Diga amém. Então, resumindo, o campo é o mundo. O homem que achou o tesouro escondido é Cristo, que vendeu tudo que tinha, que deu a própria vida para tomar posse desse tesouro. O tesouro é a igreja, eu e você, que está sendo edificada até se tornar a nova Jerusalém de Deus, amém? A igreja é um tesouro para Deus, porque ela é a realidade do reino hoje. Vocês entenderam até aqui? Diga amém.
E aos poucos, nós estamos sendo aperfeiçoados pelas águas da palavra, para nos tornar a nova Jerusalém de Deus. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Então fique